Olá, eu tava aqui pensando como seria se um artista tivesse isso, que é uma doença que impede seus portadores de reconhecer rostos. Por isso ela também é conhecida como cegueira de rostos, que nada mais é que uma desconexão entre a vista e o cérebro. Os olhos veem, mas o cérebro não consegue decodificar a informação que recebe. O que você acha que esse artista pintaria? Nosso artista de hoje é o Chuck Close e ele estava obsessionado em desbravar rostos. Com a ajuda da fotografia, o que era bem comum, na época, ele pintou, ele fez gravuras e também ele comenta que a fotografia lhe ajudou a memorizar rostos, porque passava a imagem das 3 dimensões, facilitando, planificando para as 2 dimensões. Claro que é uma história de superação, mas a obra dele é tão inovadora, tão rica que fala por si. Ele faz rostos, retratos, como se fossem fotografias enormes de passaportes. E por isso ele está enquadrado no que a gente conhece como hiperrealismo e também fotorrealismo. Como que é o processo de criação? Já falei que ele utilizava fotografias. Primeiro para ajudar nessa decodificação da informação, mas também porque ele demora de 3 meses a 2 anos para realizar uma obra. Então você pode imaginar que a pessoa não pode ficar lá posando. Daí com essa fotografia ele quadricula a imagem, como a gente já viu lá no David Hockney, para ampliá-la e levá-la para o suporte escolhido. E o suporte depende muito da técnica. Ele usou muitas técnicas. Por exemplo, ele reviveu técnicas antigas como a tapeçaria e a pintura a dedo. A tapeçaria ele pegou todo aquele background da técnica e incorporou novas tecnologias, utilizando softwares que possibilitaram que ele utilizasse um número enorme de cores que até então não se havia conseguido, bem como nuances dessas cores. E eu tive o privilégio de estar frente a frente com uma dessas tapeçarias num hotel que eu fiquei em Nova York, onde estava Kate Moss. A pintura de dedos é uma das técnicas artísticas mais antigas da humanidade. Lá os homens pré-históricos faziam as mãos em positivo e negativo nas paredes das cavernas. Na mão em positivo é uma gravura direta. Eles colocavam a tinta na mão e pá! Ó lá, ficava marcado. Era como se fosse um carimbo. Na mãos em negativo a gente já viu, é como se fosse um spray. Colocavam essa mão, pegavam um osso fininho e sopravam a tinta. Então o que acontece? Quando eles tiravam, aparecia aquela silhueta da mão. E aqui nessa obra do Chuck Close, que a gente vê a esposa dele, a Leslie, é de 1986, e ele preencheu o seu rosto com o quê? Com suas impressões digitais. Ele também renovou a xilogravura, outra técnica milenar em que é a xilogravura? Gravura baseada na madeira, ou seja, você talha um bloco de madeira, o que fica em relevo recebe a tinta, você pressiona no papel e imprime. Só que você imagina o seguinte, quantas cores você quiser colocar, você vai ter que ter blocos de madeira diferentes. E depois você tem que encaixar todas essas impressões no mesmo papel para que não fique parecendo que tivesse um fantasminha, sabe? Que uma está desencaixada da outra, é muito complexo. E ele vai renovar essa técnica com a ajuda de um gravador japonês, o Tadashi Toda. E nessa outra imagem da Leslie, vocês sabem quantos blocos de madeiras eles utilizaram? Nada mais, nada menos que 51 blocos de madeira. Mas para aumentar ainda a complexidade, ou seja, eles usaram tantos blocos por causa do número de cores, eles ainda necessitaram imprimir mais de uma vez sobre o mesmo papel com o mesmo bloco. Porque ao total, um papel recebeu 117 impressões. Agora, uma das técnicas mais diferentonas é o paper pulp. Como que ele faz? Ele pega, gente, e faz uma base de pasta de papel. Essa base recebe moldes. No caso dele, são moldes assim, pensa lá, molde mesmo, que você usou às vezes para repetir uma imagem e tal, stencil. São os moldes mais altinhos, porque esses moldes vão receber polpa de papel pigmentado.
E cada molde desse tem um número, porque depende da cor que ele vai receber. Então você pode ver que tem muitas e muitas cores. E ao usar essa pasta de papel pigmentado, o que acontece? A imagem ganha um relevo. E aí que é a pegada mais inovadora da técnica. Quando ele termina de fazer todas as aplicações, eles colocam um papel bem fininho em cima, daí uma madeira, o papel protege, né, a obra, e passam tudo isso pela prensa. Para quê? Para tirar a água, gente, porque senão essa obra apodreceria. Ele fez várias variações dessa técnica, obtendo então resultados distintos. Aqui mesmo a gente vê uma artista aplicando uma dessas variações e eu vou deixar o vídeo inteiro para vocês, o link aqui embaixo, se você tiver interesse em vê-lo. Ai, não é linda a história do Too Close? Mas ainda não acabou, porque eu deixei pro final para te contar que em 1988 ele sofreu um coágulo na coluna vertebral que lhe deixou tetraplégico. Mas ele não parou de fazer arte. Como? Utilizava a boca, colocava o pincel na boca. Atualmente ele continua em cadeira de rodas, mas ele voltou a ter um movimento parcial de braços e mãos. E adivinha, continua produzindo arte. Pra quê? Pra deixar esse mundo melhor. Pra mim, pra você, pra todos nós. E no próximo episódio nós vamos ver uma mulher, uma artista que provou os limites do seu corpo na sua produção artística. Isso mesmo, os limites do seu próprio corpo. Pra você não perder, se inscreve aqui no canal, me segue nas minhas redes sociais e hoje eu te deixo aqui das Canárias com um beijo enorme no teu coração.